Com o Cristiano Figueiredo, engenheiro agrônomo, mais de 20 anos de mercado, responsável por uma das maiores empresas multinacionais hoje do mercado agrícola, responsável pela operação dessa empresa. E, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Você, além de tudo, que eu conheço muito, meu irmão, é um grande prazer estar aqui. E vamos começar a falar um pouquinho, então, dentro do mercado agrícola. Queria que você começasse falando para a gente o que é ser responsável pela operação de uma empresa. Tá joia. Obrigado, né? Boa tarde, Babi. Para mim é um prazer poder estar aqui, batendo esse papo com você de maneira bem tranquila, bem descontraída, né? Como você falou, eu estou há 24 anos no mercado agrícola. Eu passei por 2 escolas e hoje eu estou na operação, né? Tocando a operação da UPL aqui no Brasil. Eu cuido das áreas, né, comercial, eu cuido da área de marketing, eu cuido de toda a nossa plataforma de biológicos. Então, tudo que a gente tem hoje de portfólio, pipeline na área de biológicos também sob minha responsabilidade. Eu cuido da área de operações, né, de supply chain, fábrica, comércio exterior, área logística, área de faturamento nosso, né, área de customer service. E também tenho responsabilidade sobre os nossos negócios de B2B. Então, a gente tem uma estrutura que cuida das vendas domésticas, das vendas que a UPL faz para o produtor, mas também tem uma área que cuida dos grandes contratos globais, enfim, que olha para esse negócio mais de empresa para empresa e também a gente tem essa responsabilidade, né, no dia a dia. Bom, eu já sabia disso, né? Ainda bem que você explicou, porque a gente vai falar aqui um pouquinho de mercado. Eu queria que você começasse falando pra gente, analisando o cenário, na verdade, de insumos, né, para a safra 24-25. E aí, Cris, eu gostaria que você falasse um pouquinho de defensivo químico e biológico, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de biológico, que eu acho que é um caminho bem legal aí, sem volta, ainda bem. Falar um pouquinho de fertilizante também. Então, a gente pode começar falando de volume. Né, falando um pouquinho desse cenário de volume, aí se você conseguir falar para mim um pouquinho de preço, entrega, enfim, vamos lá. Bom, falando da safra 2024-2025, né, a gente depois dos reflexos da pandemia, todas as incertezas, né, que a gente teve em relação às cadeias de suprimento, eu considero que a safra 2024-2025 ela volta para uma normalização, né? Eu acho que a gente vai ter volume, né? Talvez um pequeno crescimento em volume, talvez mais ou menos acentuado dependendo do segmento, né? Quando você olha para herbicidas, inseticidas, fungicidas, né? Você pode ter um avanço um pouco maior em um desses segmentos, em volumetria. A precificação, eu acho que a gente está hoje num nível de estabilidade, né? Eu vejo que a gente teve aí anos que os preços foram bem altos, né? Isso onerou bastante o custo de produção do agricultor, mas eu vejo que agora, entrando para a safra verão 2024 e 2025, a gente vai ter um ano de estabilidade. Então, de um lado, talvez crescer volume em algum segmento, mas de maneira geral, eu acho que a gente volta para precificação aí que provavelmente foi os preços que a gente viu na safra 2022-2023, né? Então, dois anos aí se passaram e a gente vai ter um ambiente de maior normalização, né? A visão que eu tenho desse próximo verão 2024-2025. E aquela incerteza do agricultor, das entregas, enfim, isso também podemos dizer que está mais normalizado. Eu vejo assim, né? Eu acho que hoje o produtor ele vem se planejando, né? Mas tomando a decisão em relação a qual é o pacote tecnológico que ele vai usar, cada vez mais próximo do momento do plantio. Então, eu acho que isso é o correto, né? Ele tem uma visão mais aguçada, um pouco mais clara daquilo que ele vai usar efetivamente na propriedade dele. Cabe à indústria se planejar melhor, porque a gente tem desafios, né? Você traz um produto muitas vezes da Ásia para o Brasil, você tem que considerar aí que você vai demorar 3 meses, 4 meses para que esse produto chegue aqui no Brasil e você possa entregar para o produtor. Então,
eu acho que do lado da indústria tem uma necessidade de se planejar melhor, porque as coisas tendem a acontecer mais próximas do momento de uso. Então a gente tem que estar bem preparado, com um processo mais azeitado de planejamento para poder atender o produtor no momento que ele precisa do produto à disposição dele para resolver os problemas que ele tem na propriedade. Realmente a parte de planejamento para tudo, né? Sempre extremamente importante. Então a gente vai fazer aqui um exercício desse planejamento. Vamos brincar de adivinhar, né? Porque planejamento é a gente tentar achar. Falando aqui, eu vou te pedir 2 posicionamentos, que foi interessante, você já entrou, né, no posicionamento da indústria. Então vamos continuar com ela por enquanto, mas trabalhar um pouco qual é a sua sugestão hoje para melhora desse planejamento. Como é que a gente consegue chegar, a indústria consegue chegar melhor dentro, a gente sabendo que a cadeia não é fácil, né? A logística para trazer e depois para entregar, enfim, a gente tem um monte de desafio aí no meio do caminho, mas qual é a sua sugestão? Vamos lá. Na verdade, assim, né? Eu acho que isso parte um pouco da nossa forma de inovar, né, dentro da empresa. Então, entender as dores do produtor, né, os desafios que ele vai ter. A gente faz agricultura sob clima tropical, então todo ano você tem um desafio maior, é uma doença, é uma praga. Eu acho que a gente sempre tem que estar próximo do agricultor para entender quais são as dores e como que a gente planeja, levando em consideração essa antecedência necessária, para que você possa trazer aquela tecnologia e deixar à disposição do produtor no momento que ele precise, né? A gente faz um processo mensal, né? A gente captura a demanda do Brasil inteiro, sempre olhando para no mínimo 12 meses. Então a gente tem esse trabalho que todos os meses a equipe faz um planejamento e você vai validando esse processo de planejamento. Ele é nacional, depois a gente confronta esse planejamento globalmente e a gente vai corrigindo isso ao longo dos meses. Mas para mim o segredo da assertividade do planejamento é estar perto do produtor. É você entender quais são os desafios da safra vindoura e como você pode manejar esses desafios para que o produto chegue na hora certa, no momento que ele precisa usar, né? A gente tem vários fóruns de discussão, as decisões são compartilhadas, mas assim, a UPL é uma empresa que tem uma fortaleza muito grande na plataforma de manufatura. Então esse é um ponto que nos ajuda muito, como indústria, a planejar bem, porque a gente tem aí uma capacidade muito grande de manufatura, tanto globalmente como localmente, né? Nós temos 2 fábricas no Brasil. Então a gente tem 2 fábricas estrategicamente, justo, né, pensando em como produzir corretamente o que a gente vai disponibilizar para o produtor no momento que ele precisa. Nos dá muita vantagem competitiva ter essa capacidade fabril instalada global, mas também aqui no Brasil, né? As 2 plantas nos ajudam muito a ter os estoques no momento correto e disponibilizar isso na hora certa. Tá, e aí vou pedir para você fazer um exercício como a ponta, né? Falando mais do produtor mesmo. Você está me dizendo que eles já melhoraram esse planejamento, né? Que eles fizeram uma viradinha de chave aí. Eu imagino que não todos, mas a grande maioria. Como o produtor, o que falta para melhorar mais ainda esse planejamento? Eu acho que o produtor, ele já tem bastante conhecimento, né, do negócio dele, o momento que ele toma a decisão de que semente vai usar, o momento da compra do fertilizante, dos defensivos químicos, dos biológicos. Mas eu acho que sempre tem espaço, né, para melhoria, sendo aconselhado pelo agrônomo que assiste o agricultor, pela cooperativa, pelo distribuidor que dá apoio, olhando para a comunidade que ele está inserido, seus vizinhos, seus parceiros, né? Eu acho que sempre tem espaço para aprimorar o processo de planejamento, né? Mas assim, a minha visão é que o produtor tem bastante conhecimento, né, do que ele demanda, de qual é a demanda, em que momento que ele precisa, né, do produto. E nós que temos que nos adaptar.
Eu acho que a indústria, o sistema de distribuição que tem que se adaptar. É o momento que o produtor está pronto para tomar a decisão, você tem que trabalhar no seu planejamento para atender ele bem. Agora, sempre através de troca de informação, conhecendo boas práticas, participando dos eventos, trocando informação com a consultoria privada, com a pesquisa, enfim, eu acho que o produtor pode ir aprimorando o processo de produção dele como um todo, né? Não só o planejamento de compra, mas acho que a maneira de produzir cada vez mais de maneira mais sustentável. Nessas novas tecnologias, né, Cris, que estão, esse pacote de serviço hoje que eles têm disponível em mãos, né, com a agricultura 4.0, enfim, tantas outras tecnologias que têm aparecido, eu acho que fazem toda essa diferença também para tomar uma decisão mais rápida e mais assertiva. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um pouco do que você comentou, né, nós acreditamos muito no conceito de você manejar os desafios que o agricultor tem através de boas combinações. Então, né, combinação de bons defensivos, com bons biológicos, com um pacote de serviço aderente ao modelo de negócio do produtor. Eu acho que tudo isso adiciona valor à atividade, né? É um pedacinho de cada coisa intencionalmente conectada, eu acho que ajuda o produtor a produzir mais. Então, é o que a gente vê muito quando a gente oferece os nossos programas de uso, por exemplo, né? Eu acredito muito na combinação de bons químicos com bons biológicos. Eu não acho que não tem, né? Não é só o uso de químico, não é só o uso de biológico. Eu acho que é você manejar isso à luz do problema que ele tenha, e essa associação de tecnologias é o que vai trazer cada vez mais sucesso para a atividade do agricultor, né? Com certeza. E a gente falando aí falando um pouquinho de biológico, né? Eu sei que tanto vocês quanto todas as empresas estão de olho, né, na evolução dos biológicos, e a gente tem conversado bastante com pesquisadores também, e a gente tem visto que todo mundo está aí de olho no que está acontecendo dentro desse mercado, mas ainda é um mercado muito, muito novo, que requer muita pesquisa e muitas coisas. E às vezes eu fico um pouco querendo entender, né? Eu acho que isso todo mundo que tá trabalhando com biológico, porque não existe milagre, né? Não tem um produto em que a gente fale assim, olha, esse produto vai revolucionar agora o mercado e tudo mais. Enfim, nem químico e nem biológico. Mas como é que vocês estão levando, como é que você enxerga isso, essa nova forma de utilização dentro do campo e tudo mais? Porque a responsabilidade de você ter realmente um biológico funcional e tal tem tirado o sono de muita gente, né? Eu acho assim, né? Eu vejo que o crescimento dos bioinsumos de maneira geral, pensando em biocontrole, em bioestimulação, em nutrição, né, é uma tendência, e o crescimento é muito grande para os próximos anos. Eu vejo que cada vez mais a sociedade pede essa rastreabilidade do alimento, enfim, e o crescimento dos bioinsumos de maneira geral vai avançar muito no Brasil, né? Ao mesmo tempo, os químicos têm um papel fundamental, né, para você manejar os desafios em todos os cultivos que a gente tem no Brasil. A grande diferença que eu vejo é que o biológico ele requer um trabalho muito forte de geração de demanda no agricultor. Então, nós tentamos muito, né, demonstrar o valor das tecnologias no produtor. Então, como é novo, lógico que isso passa pela pesquisa, pela área regulatória, a gente tem parcerias no Brasil inteiro com a comunidade científica, com a pesquisa. E quando você leva isso através de uma cooperativa ou de um distribuidor, você tem que levar para a propriedade. Então eu vejo que o biológico ele traz muito a necessidade de você voltar a ser engenheiro agrônomo, você voltar a ser técnico, porque a venda ela acontece no produtor. Você inserindo a sua tecnologia no manejo que ele tem ou no manejo que ele pretende ter. Eu falo muito para a minha equipe, né? O processo intencional de geração de demanda nos bioinsumos é fundamental. A gente precisa de gente no produtor, do lado dele, na propriedade, demonstrando o resultado que ele tem
e inserir qualquer tipo de bioinsumo no pacote tecnológico dele. Então requer muito treinamento, muita orientação externa, muita gente que gosta de estar no campo. Não adianta, né? Você não vai convencer o produtor a usar biológico na revenda, né? Dentro da loja, dentro do entreposto, da cooperativa. Você vai convencer ele mostrando o valor que essa tecnologia tem para ele no campo, né? Então, o trabalho de geração de demanda é vital. Mas a tendência é muito promissora, né? Assim, a tendência, o crescimento dos insumos biológicos no Brasil vai acontecer e a gente vai acompanhar isso sempre tentando levar o máximo de novidade para o produtor. Eu costumo dizer que existe uma característica muito forte dentro da agricultura, que é o estar perto, né? O visita, estar lá. Isso é uma característica que passa ano, entra ano e faz parte do mercado. Sem dúvida. Né? O mercado agrícola, ele é assim. E agora com novidades, né? Porque, na realidade, a gente teve uma mudança muito grande de chave do final do século passado para cá, né? Quando a gente nasceu, do Brasil virar de importador de alimento para o grande produtor de alimento e tudo mais nos últimos anos. E, enfim, e só tem crescido essa demanda e a tendência é essa mesmo, né? E do mesmo jeito que o agricultor é desconfiado, ele também dá um espaço para que você faça um teste, para que você mostre qual é a tecnologia. Então, acho que esse é o grande segredo aí de você conseguir levar o cara com a tecnologia, demonstrando tecnologia para uma produção melhor, né? Bom, e aí você está me falando a respeito desse pacote de serviços que vocês trabalham, enfim, que todas as empresas hoje têm trabalhado muito junto com o agricultor. E aí a gente fala dessa parceria que é muito interessante com os canais de distribuição e os acessos e tudo mais. Como é que isso é vital, eu acredito, né? Então, conta um pouco como é que funciona, né? Qual é a grande vantagem para o agricultor de estudo? O Brasil é um país, né, que você tem majoritariamente quem atende o agricultor é o sistema de distribuição e cooperativas no Brasil. Então, as cooperativas no centro do estado de São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, elas exercem um papel muito importante para levar as tecnologias para o produtor. Então, abrangência gigantesca, né? Uma frequência muito grande de assistência técnica, logística, disponibilidade de produto. Então tem um papel, né? E nós usamos muito o sistema cooperativista para nos apoiar em como levar as nossas tecnologias da maneira correta, né? Até o produtor. O sistema de distribuição da mesma forma, né? O sistema de distribuição tem uma capilaridade muito grande. Nós da indústria, nós não temos braço para chegar em todo o hectare plantado, né, no Brasil. Então, nós precisamos da parceria das cooperativas, dos distribuidores, para que a gente possa, junto, levar o que tem de mais moderno, né, para o produtor. Então, é um trabalho de muita troca, né, de muita escuta. A gente sempre tenta estar próximo, capacitando o sistema cooperativista, os distribuidores, para que a gente possa levar de maneira simples, na hora certa, a tecnologia correta para o produtor, né? E cada um tem um papel, né? Eu acho que nós, como indústria, o nosso papel é descobrir, registrar, disponibilizar, ter uma precificação correta e, ao mesmo tempo, você ter um parceiro que escala isso e que leva isso para o agricultor no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem uma relação muito, muito próxima, né? Um dos valores da UPL é o ganha-ganha, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima. A empresa ganha, o sistema de distribuição, a cooperativa ganha e o produtor ganha também, né? E isso a gente faz todo ano. Todo ano a gente está reciclando, traz uma nova tecnologia, treina o parceiro, leva essa tecnologia para o produtor. Esse é o dia a dia da equipe toda, né? A equipe toda trabalha dessa forma para que a gente possa cada vez mais ajudar o agricultor a produzir mais,
se rentabilizar melhor, né, de maneira cada vez mais sustentável, olhando para o meio ambiente, usando recursos da forma correta. Essa é uma visão que a gente tem, mas que a gente tem que exercitar isso todo ano. Tá. Então eu vou fazer uma brincadeira de adivinhação aqui. Se você pudesse ter um superpoder, você queria saber o que tem embaixo do solo ou qual é o clima de amanhã? Pode ser os dois, não, né? Não, tem que ser um. Não, eu acho que o clima é algo que a gente tem bastante informação, né? A gente está aí olhando para um 24, 25, talvez uma safra sob um efeito de uma laninha ainda não confirmada, né? Mas a gente sempre trabalha com cenários, né? Olha, se for uma laninha mais intensa, menos intensa, como que a gente vai manejar isso? Mas a gente tem muita informação, né, sobre os impactos que o clima pode trazer. Então, se eu tenho uma escolha, eu queria entender cada vez mais sobre o perfil do solo, né? Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande, justamente olhando para o negócio de bioinsumos, né? De cada vez mais manejar bem o perfil do solo, né? Recuperando, formando, trazendo tecnologias para que você possa ter um solo cada vez mais saudável, produtivo, né? Então, eu acho que é uma ciência ainda que tem muito a ser explorado, né? Como a gente maneja o solo, até para que a planta possa se posicionar bem, se defender bem num processo de estresse, seja um estresse hídrico, seja algum outro tipo de estresse, né? Eu acho que quando você tem o solo bem preparado, a sua cultura ela tolera mais os desafios que a gente tem, né? Então, entre adivinhar o clima ou cada vez mais desvendar os mistérios que a gente tem no solo, eu fico com o solo. Eu acho que tem mais trabalho aí para que a gente possa aconselhar o agricultor a manejar isso de maneira mais efetiva. Eu acho que solo, ainda mais no Brasil continental, né? Que você tem exatamente em todos os lugares diferença de solo, é o que vale mesmo. Mas esse super poderia ser bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Podia ser agora. Né? Perfeito. Ai, Cris, bom demais. Bom, então nós vamos finalizando nosso papo, mas para finalizar o nosso papo aqui, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal aí, safra 24, 25, deixa um recado pro agricultor, para os seus parceiros, enfim, microfone aberto. Na verdade, né, eu acho assim, a gente tem que acordar todo dia agradecendo, né, o agricultor. Né? O agricultor brasileiro é um herói, né? Trabalha, tem um monte de desafio, mas é incansável, né? A energia do produtor para colocar alimento no mundo inteiro à disposição são 33 bilhões de refeições que são servidas por dia no mundo. Então, você imagina o desafio e o trabalho que o agricultor tem para que você possa colocar no mínimo 3 vezes por dia refeição, né, à disposição da população mundial. O agricultor é extremamente resiliente, então a gente sempre tem um setor que é o último a entrar em crise, sempre é o primeiro a sair, porque a gente trabalha com alimento. Então, eu sou muito otimista, né? Quando eu olho para a safra 2024, 2025, eu sou muito otimista com o Brasil, com a agricultura e com o agricultor. Eu acho que a gente tem desafios momentâneos, já passamos por momentos tão complexos como os que a gente passou ao longo dos últimos anos, das últimas safras, mas a gente se aprimorou muito. Então, eu tenho uma expectativa de que a safra 2024 e 2025 vai ser ótima. A gente vai superar qualquer desafio que a gente tenha, lógico, olhando para rentabilidade, olhando para custo, olhando para preço de commodity, mas quando eu vejo lá no final, né, daqui a 12 meses, o que a gente vai estar comemorando? Né? Eu acho que mais um recorde de produção, mais um ano que a agricultura sustenta a boa parte da economia nacional. Globalmente, a gente tem uma posição super privilegiada. Então, assim,
Eu sou muito otimista. Eu acho que a safra 2024-2025 ela vai ser uma ótima safra. E a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? Mais ou menos isso. Então é isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fico à disposição.